Depois de muita espera, finalmente chegou o anime de Chainsaw Man. Mas será que é bom? Valeu a pena a espera? Nesse vídeo eu vou trazer minhas primeiras impressões desse primeiro episódio. Chainsaw Man é um mangá relativamente novo. Criado pelo Tatsuki Fujimoto, foi lançado a primeira parte dele entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. A trama desse primeiro episódio nos apresenta ao Denji, que é o protagonista, que é um jovem que herdou do pai uma dívida gigantesca com a Yakuza. Já tendo vendido um olho, um rim e um escroto, o Denji trabalha como caçador de diabos para ir pagando essa dívida. Para tanto, ele conta com a ajuda do Pochita, que é o diabo da serra elétrica, que tem um formato de um cachorro e uma motosserra no lugar do nariz. E para falar um pouco mais sobre o primeiro episódio, eu vou entrar em spoilers, então caso você ainda não tenha visto, fica o aviso. Chainsaw Man se passa numa versão alternativa do nosso mundo, onde existem diabos que surgem a partir dos medos, das fobias das pessoas. E esses seres normalmente são malignos e perigosos, mas os humanos podem fechar contratos, pactos com esses diabos para conseguir usar o poder deles. Nesse primeiro episódio a gente tem dois desses demônios aparecendo, um deles que é do tomate, o diabo do tomate, que é proveniente de uma fobia que de fato existe e se chama laxanofobia, e o outro que é o diabo dos zumbis, que de fato também existe essa fobia chamada kinemortofobia. E o design dessas criaturas, que são desenhadas pelo Kyotoka Oishiyama, de Devil May Cry Baby, é competente e eu acho que funciona, é asqueroso na medida certa, só que talvez eu espero que seja mais asqueroso para não cair num lugar muito próximo do que acaba ou pode ser Jujutsu Kaisen nessa questão de demônios e tudo mais, porque acaba sendo um lugar meio comum para essas duas obras. Rapidinho, antes de eu continuar falando sobre o anime, deixa um like, não te custa nada e me ajuda muito. O primeiro episódio é bem introdutório e se foca muito mais em apresentar o Denji quanto protagonista, dele sendo explorado pela Yakuza, dele tentar sobreviver ao lado do Pochita e essa amizade que tem entre ele e esse diabo que surgiu no momento ali em que o Denji tá no túmulo do pai e a Yakuza chega e fala, então você vai ter que pagar a dívida ou você vai morrer, e meio que ali surge essa amizade dos dois, em que o Denji acaba salvando o Pochita, mas criando ali um pacto e uma amizade que vai se iniciando entre os dois. E dentro desse primeiro episódio, eu sinto muito que o Denji, ele é um protagonista muito juvenil dentro dos desejos dele. Tem alguns que são interessantes que eu imagino que a série vai se aprofundar mais a fundo, nesse sentido dele tentar sobreviver, dele conseguir comer, dele não ser explorado e tal. Mas por outro lado, a questão dele envolvendo esses desejos mais carnais, de pegar um peito, de beijar uma garota, é algo muito juvenil. E mais pra frente no episódio rola essa inversão entre o Denji com o Pochita, quando ele é traído pela Yakuza, que fez um pacto com o diabo dos zumbis, e aí matam o Denji. Só que aí o Pochita meio que salva o Denji no processo, né? Dele ser o coração do Denji, meio que restaurar ali aquela pessoa que ele admira, que ele gosta e que ele quer ver concretizando os sonhos que o Denji tanto falava pro Pochita. Surgindo daí o Chainsaw Man, imagino eu que essa versão monstruosa, diabólica, né? Do Denji, que se funde junto com o Pochita e ele sai dilacerando os zumbis e aquele diabo dos zumbis que está ali na frente dele. A animação ficou a cargo do Mappa Studios, né, que para mim é um dos estúdios de animação japonesa mais incrível que a gente tem no momento, responsável por Jujutsu Kaisen, por Dorohedoro, que é um anime que eu gosto muito, que é muito bizarro, tem na Netflix, se você não viu. Eu vou deixar aqui no card um vídeo sobre o anime em questão, e eu sinto que o que esse primeiro episódio de Chainsaw Man entrega acaba sendo meio que uma junção desses dois, que curiosamente são referências pro Fujimoto ter criado o Chainsaw Man. Tanto que em entrevista o Fujimoto comentou sobre a questão do mangá dele ser animado pelo Mappa, né, responsável pelo Jujutsu Kaisen, pelo Dorohedoro, como eu falei agora há pouco, e de colocar o prestígio do estúdio à prova de fazer algo que talvez surja como uma cópia de Jujutsu ou de Dorohedoro, e se eles conseguem ir além disso. É muito cedo, eu sinto, para falar exatamente quais vão ser as diferenças, tanto que na questão do design dos monstros, pelo menos só tem dois, mas talvez caia num lugar um pouco parecido, ao meu ver, pelo menos, se você discorda, deixa aí nos comentários, assim como a própria intro do anime, né, que também é dirigida pelo mesmo cara que dirigiu as intros do Jujutsu, e acaba tendo uma vibe bem parecida.
Porém, o que me pegou de surpresa dentro do primeiro episódio de Chainsaw Man foi a questão deles usarem o 3D, do CG, que eu não esperava, tem tanto na abertura, mas principalmente ali no terceiro ato do primeiro episódio, quando ele de fato se transforma e tal, que é um design e a forma como é animado que me remeteu diretamente a Dorohedoro, que é o outro anime que o Mappa animou e tal, só que eu sinto que sem o mesmo nível de ruído visual que o Dorohedoro tem, que eu acho que torna uma característica muito particular dele, enquanto que não é exatamente o caso aqui dentro do Chainsaw Man. Mas eu achei que foi interessante a escolha, pelo menos. E no fim, as minhas primeiras impressões de Chainsaw Man são positivas. Eu vou continuar assistindo o anime por duas questões. Uma, que a animação é do Mappa, eu acho isso maravilhoso. E dois, que eu fico mais curioso para saber mais sobre esse mundo, para onde essa história e esse personagem que parece imaturo aqui nesse começo vão até o final dessa temporada, que vão contar com 12 episódios. Se você ficou a fim de ver, tá disponível no Crunchyroll. E se você assistiu, se você curte, deixa aí nos comentários para eu saber. Assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!